Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, pessoal aí do 8º ano, né? A aula do 8º ano é uma aula mais tarde, né? Então dá tempo para todo mundo aí se organizar, certo? Me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao que estamos vivenciando em relação aí à ideia de fração, tá? Como a gente está transformando aí para essa questão aí dos números decimais e agora falando também em relação às porcentagens, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai pôr em prática essa ideia das porcentagens e aí a gente vai aprofundar mais um pouco essa ideia de porcentagem, que é algo que a gente vê em nosso dia a dia bastante, né? Como eu falei para vocês, a gente está estudando a ideia aí de fração, vimos toda a questão da definição, vimos também alguns exemplos de frações equivalentes, transformação de fração ordinária para uma fração decimal, consequentemente para uma transformação aí para os números decimais, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Pode notar que a gente está sempre falando algo para que você possa aplicar no seu dia a dia, né? E falamos que essa questão da fração não é muito utilizada no seu dia a dia, por isso que você não gosta muito do estudo de fração, por isso que você diz ao seu professor que gosta mais de trabalhar aí com números normais, como se a fração fosse algo deficiente, né? Mas não é, pelo amor de Deus. Então a gente vai trabalhar essa questão aí das frações, voltado mais para a ideia de porcentagem, que foi algo que a gente já viu também na nossa aula passada, certo? Então, como você sabe, o sistema de aula da gente é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar e assistir essa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Então, se você está assistindo essa aula pela TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que está aparecendo na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, vai abrir a câmera e colocar aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Então, daí, você vai fazer o download do aplicativo, vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, todas as minhas aulas eu vou lembrar você de baixar o nosso aplicativo, certo? De baixar ele, de fazer parte dessa aula através do nosso aplicativo, que é por onde você pode interagir com a gente através do chat, certo? Então, através do chat, você vai mandar suas dúvidas, seus comentários, dizer seu nome, falar também a escola em que você estuda de forma presencial, e aí a gente vai se conhecendo e vai tornando a aula mais interativa, mais participativa, certo? Alguns alunos costumam assistir a aula ao vivo, né, pela TV, e está logado lá através do aplicativo pelo celular, porque ele vê a aula na TV, né, algo maior, certo? E participa do chat através do aplicativo. Então você pode fazer isso aí também, certo? Outra coisa bastante importante que eu amo de paixão é o nosso canal no YouTube, o canal Educa Recife. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lá a gente tem toda uma plataforma bem organizada para que você possa assistir a nossas aulas, revisando e fazendo as suas anotações também, certo? Então lá tem uma playlist do 8º ano, onde você pode assistir todas as nossas aulas de todas as disciplinas. Tem playlist também das outras séries dos anos finais, dos anos iniciais também, onde você pode revisar aí algum conteúdo que você não entendeu. Então volta lá na playlist do 7º ano, do 6º ano e observe esse assunto, tá? Como, por exemplo, o estudo de fração. Você pode ir lá no 6º ano, na playlist, e revisar lá, tem aulas sobre frações. Você pode pegar lá toda a ideia, desde a definição, certo? Até as operações, tá bom? Então, essa plataforma aí é bastante legal aí para você aprimorar e continuar com os estudos, certo? Recadinhos foram dados. Vamos para a nossa aula de hoje, sempre, né, relembrando o que a gente viu aí na aula passada, tá bom? Então, pode notar que a gente começou na aula passada mostrando como é que você faz a transformação aí de uma fração para uma porcentagem. Então, eu coloquei um exemplo aí dessa imagem aí, né, que eu tenho um retângulo, dividi ele em 4 pedacinhos iguais, certo? Então,
Desses 4 pedacinhos iguais, eu pintei de vermelho um pedacinho. Então, eu tenho aí a fração representada por esse pedacinho aí vermelho, que é igual a 1/4. Eu pintei um quadradinho de vermelho em um total de 4 quadradinhos. E para transformar isso aí em porcentagem, basta eu pegar essa fração aí e multiplicar por 100. Então, quando eu pego essa fração e multiplico por 100, tá? Eu encontro esse valor em porcentagem. Então, pode notar que nessa operação que a gente tem aí, eu tenho uma multiplicação e tenho uma divisão. Então, multiplicação e divisão, eles estão na mesma ordem de preferência. Então, você pode ou multiplicar primeiro ou dividir primeiro, tanto faz, certo? Então, eu posso encontrar essa porcentagem aí multiplicando 1 vezes 100, que dá igual a 100, e depois pegar o 100 e dividir por 4. Ou eu posso dividir o 100 por 4 e o resultado dessa divisão eu multiplico pelo 1, tá? Não importa aí a ordem, o resultado vai dar o mesmo, que será igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25%, certo? Então, a gente transforma aí uma fração em uma porcentagem de uma forma bem simples, basta a gente multiplicar por 100, certo? Quem está me acompanhando aqui hoje é a professora Nádia, a professora de matemática. Vou passar a palavrinha para ela aqui, para ela dar as boas-vindas para vocês e assim a gente continuar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais de fração, tá? Sei que vocês têm medo de fração. Como o professor Pedro falou, não é número natural, né? Então parece que é deficiente. Não é, não. É uma divisão, uma simples divisão. Então é simples, encare como simples que você vai ter sucesso, tá bom? Vamos lá, Pedro. Muito obrigado, professora. Vamos lá. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Depois eu vou voltar para esses exemplos para mostrar algo para você, tá? Então, outro exemplo que eu coloquei aqui foi para transformar essa fração aí, 6/8, na forma de uma porcentagem. Então, a gente segue o mesmo raciocínio, multiplica essa fração aí por 100. Então, pode notar que eu posso dividir primeiro 100 por 8, certo? E o resultado eu multiplico por 6. Ou eu multiplico 6 por 100 e o resultado eu divido por 8. Então, eu vou ter aí 6 vezes 100 é igual a 600. 600 dividido por 8 vai dar igual a 75%, certo? Então, eu transformei essas frações aí, certo? Em porcentagem. Agora, eu quero que você preste atenção em algo para a gente finalizar essa ideia de porcentagem aí em relação à fração, tá bom? Observe o seguinte, vê só. Nessa fração aqui, por exemplo, eu tenho um círculo. Esse círculo eu dividi ele em 8 pedaços iguais. E desses 8 pedaços, eu pintei aí de rosa 6. Então, a fração que representa essa parte rosa são 6, num total de 8. Então, eu tenho aí 6/8. E quando eu transformei 6/8 em porcentagem, deu igual a 75%, beleza? Agora, note que, se eu pedisse para você me dizer qual é a porcentagem da partezinha branca, não precisaria você fazer cálculo algum. Porque lembra das aulas passadas que eu falei para você em relação a essas frações complementares? Então, observe o seguinte, eu tenho aí 2 pedacinhos que estão brancos, num total de 8. Então, eu tenho aí 2/8, certo? Para transformar 2/8 em porcentagem, eu multiplicaria por 100. Mas preste atenção, se eu tenho todo o círculo aí pintadinho, eu não teria, por exemplo, 8/8 de fração, e para transformar em porcentagem eu multiplicaria por 100. Pode notar que 8/8 é uma fração que é uma divisão. Então, 8 dividido por 8 é igual a 1. E 1 vezes 100 dá os 100%. Então, se eu pinto todo esse pedacinho aí, eu pintei 100% do círculo, certo? Então, se a parte que está pintadinha de rosa aí, ela tem 75% da sua parte pintada, quanto falta desses 75% para fazer os 100%? Falta 25%. Então, 25% corresponde a esses 2 pedacinhos aí que estão em branco. Então, nem precisaria você fazer lá 2/8, multiplicaria por 100 e ia encontrar os mesmos 25%.
Mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. Se eu pintei aqui 25%, essa partezinha aqui que está de verde representa o que falta para 100%, que é igual a 75%. Ficou claro aí, né? Lembra dessa ideia aí de total, tá? Que é 100%, que a gente também encontra algumas frações, algumas porcentagens especiais, que também é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, ó, agora na aula passada ainda a gente viu como a gente transforma uma porcentagem em uma fração e em um número decimal, certo? Então a gente tem aí 3 tópicos, tá? Um número fracionário, um número em percentual e um número na forma decimal. Essas 3 representações você vai utilizar de acordo com a necessidade de alguma questão que você tenha facilidade de resolver, seja o número na forma de fração, de porcentagem ou de um número decimal, certo? Então eu peguei aí o número 40%, quero transformar esse número aí em porcentagem para fração e para um número decimal, certo? Então o primeiro passo, transformar a porcentagem em uma fração. A gente sabe que a ideia de porcento, né, 40%, representa uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, representando isso aí em forma de fração, eu tenho 40 sobre 100, ou seja, 40 centésimos, tá? Que é a ideia da porcentagem. Vamos encontrar uma fração irredutível dessa fração aí, 40 centésimos, tá? Eu posso simplificar aí, eu posso dividir essa fração por 10, ou seja, encontrando uma fração equivalente, certo? Então eu vou ter aí, ó, 40 dividido por 10 dá igual a 4 e 100 dividido por 10 dá igual a 10. Então eu tenho aí 4 décimos. Ainda dá para a gente simplificar e encontrar outra fração equivalente, simplificando aí, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então eu tenho 4 dividido por 2 dá igual a 2 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Então eu já transformei aí 40% em uma fração irredutível. Então 40% é a mesma coisa que 2/5. E para transformar esse número aí em um número decimal, a gente pega, né, quando as frações aí, os denominadores eles são decimais, fica melhor da gente transformar o número em um número decimal. Então eu peguei aqui, ó, o 4 décimos e transformei em um número decimal. A gente tem que colocar o numerador e a quantidade de números que fica depois da vírgula é a quantidade de zeros que aparecem aqui. Transformei aí 40% em um número fracionário e em um número decimal. E aí a gente pode trabalhar com isso aí e fazer vários exemplos relacionados a essa ideia, tá? Por exemplo, eu posso dar uma fração e pedir para você escrever essa fração em porcentagem e em número decimal. Você consegue, tá? A gente viu isso aí agorinha. Posso dar um número decimal e você escrever esse número decimal em forma de porcentagem e em forma de fração. Você também consegue fazer isso aí. Então a gente fica trabalhando aí com essas 3 formas de escrever o número: fracionário, porcentagem e em número decimal. Então na aula de hoje a gente vai resolver um outro exemplo desse aqui que eu fiz agora, certo? Transformar um número aí em porcentagem para fração e número decimal. E depois a gente vai ver a aplicabilidade da porcentagem no nosso dia a dia, certo? Então observa aí, ó, peguei o número 85% e quero transformar ele em fração e transformar também ele em um número decimal. Então, para transformar em fração, eu tenho aí 85%, que é a mesma coisa que 85 centésimos, certo? E aí você vai simplificar essa fração. Dá para simplificar por quanto? Esse valor aí. Dá para a gente simplificar, ou seja, dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. Então, 85 dividido por 5 dá igual a 17 e 100 dividido por 5 dá igual a 20. Pode notar que o 17 ele é um número primo, então não dá para a gente simplificar e encontrar uma outra fração equivalente irredutível, certo? A gente já chegou na forma irredutível aqui da fração. Então, observe que eu estou falando alguns temas que você pode ter esquecido ou não estar familiarizado, certo? Primeiro, a gente encontrou aqui
que dava para dividir por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Pô, Pedro, mas como é que tu pensou nessa ideia aí dos números? Então, eu sugiro que você vá lá no canal no YouTube, observe as aulas lá do 7º ano, referente a critérios de divisibilidade, tá? Quando o número ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 11, por 12, por 15, inclusive essa aula quem lecionou foi eu, tá? Então, procure lá essa ideia aí dos critérios de divisibilidade. Antes dessas aulas de critérios de divisibilidade, você vai encontrar também a ideia dos múltiplos e divisores de um número, você vai encontrar a definição de um número primo e o número composto, que foi o que eu acabei de falar aqui sobre o número 17, certo? Então, dá uma revisada nesses temas, que isso vai ajudar bastante na hora de você encontrar aqui e resolver alguns problemas do 8º ano, certo? Porque você poderia passar aqui algum tempinho, né, procurando os números que dava para dividir o 85, por exemplo. Aí você ia tentar lá com o 2. Ah, dá para dividir por 2. Beleza, o 100 dá. Mas quando você fosse dividir o 85, não daria. Ah, será que dá por 3? Então, se você tivesse aí entendido a ideia dos critérios de divisibilidade, você já iria direto ao ponto, sabendo que tanto o 85 quanto o 100 são números que são múltiplos de 5. Então, dá para a gente dividir. Beleza? Show de bola? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para saber se ela tem algum comentário para fazer aí em relação a essa ideia aí das transformações de fração, porcentagem e número decimal. Gente, quando a gente vai fazer uma divisão, né? É como o professor Pedro falou, aí você vai lá na aula de divisibilidade. Mas para você dividir por 5, você só precisa entender que o número que termina em 5 e termina em 0, ele só é divisível por 5, né? Aí sim, porque eu tenho dois números e eu preciso ali dividir os dois pelo mesmo número, né? Se fosse o caso de ter 100 em uma outra situação, eu poderia dividir por 2, por 4, né? Mas como eu estou numa situação de fração, onde eu só posso usar o mesmo número para dividir numerador e denominador, aí nesse caso só o 5 resolveria a situação. Tá certo? Pedro. Isso mesmo, né? O caso aí que a professora citou é do critério de divisibilidade aí de um número por 5, certo? Então a gente só pode dividir um número, certo? O número ele só é divisível por 5 quando o algarismo ali das unidades, né? Ele é 0 ou 5. Então pode notar aí que o 85 termina em 5 e o 100 termina em 0. Então dá para a gente dividir aí os dois números por 5, certo? Então assiste às aulas lá de critério de divisibilidade que vai te ajudar bastante na hora de resolver essas questões, tá bom? Transformando agora esse número aí, né, em um número decimal, a gente tem aqui a fração, né, a fração decimal aqui, 85 centésimos. Então pode notar que eu escrevi o número 85 e como o 100, ele é um número composto aí por dois zerinhos, então eu preciso colocar a vírgula em um local em que fique dois números depois dessa vírgula. Então, tem que ficar aqui ó, entre o 0 e o 8. Então, 0,85 é a forma do número decimal da fração aí 85%, da porcentagem 85% ou da fração 17/20. Então, eu tenho aí as três formas de escrever o número, tá? Em forma de fração, número decimal e em porcentagem, certo? Agora nós vamos ver essa ideia da porcentagem aplicada ao nosso dia a dia, certo? Então, a gente vai aí resolver, tá, probleminhas envolvendo essas porcentagens. Então, quando a gente for resolver essa ideia das porcentagens aí você pode transformar os números aí para fração ou para número decimal, de acordo com o que você quiser aí, que você se sentir melhor. O massa da matemática é que existem várias possibilidades para você chegar aí no mesmo resultado, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente resolver envolvendo porcentagem. Então, observa aí, ó. No último mês, 34% dos 800 sócios de um clube pagaram as mensalidades, certo? Quantos sócios estão com o pagamento em dia? Então,
Então, você pode notar que dos 800 sócios, 34% deles pagaram as mensalidades, aí, ou seja, estão em dia. Então, a primeira pergunta que eu poderia fazer para você aqui seria, se 34% estão pagando a mensalidade, está todo mundo lá em dia, qual é a porcentagem dos sócios que estão inadimplentes, que não estão fazendo o pagamento em dia? Então, você precisa ter essa ideia do total, que representa os 100%, e 34% é os que pagam em dia. Então, qual a porcentagem dos que não pagam em dia? Vai ser os 100% menos os 34%. Então, nota que eu vou sempre associar essa ideia dos valores com essa ideia da porcentagem, para que você tenha esse entendimento, certo? E não precise aí perder tempo calculando o complemento dessas questões, tá? Mas observe o seguinte, então eu tenho 34% dos 800 sócios. Eu quero saber quanto vale aí, qual é a quantidade de sócios que representa esses 34%. Então eu preciso calcular aí, ó, 34% dos 800 sócios. Então, transformando essa ideia aí para uma forma matemática, a gente troca essa preposição aí, o 2, né, para uma multiplicação. Então, sempre anote essa observação aí. No cálculo de porcentagem, essas preposições aí que podem aparecer aí nos problemas, né, da, de, di, do, do, certo? Tudo aí você vai trocar por uma multiplicação. Então, a gente vai calcular aí, ó, 34% vezes 800. Mas como é que eu vou calcular aí esse 34% vezes 800? É o que eu falei anteriormente. Vamos precisar transformar esse 34% aí na forma de uma fração. Então, 34% é a mesma coisa que 34 centésimos, 34 sobre 100, vezes 800. Então, agora é só resolver aí essa multiplicação de uma fração com esse número natural. E aí você pode resolver de várias formas, tá bom? Eu fiz da seguinte forma. Multipliquei o 34 pelo 800, que dá igual a 27.200, e dividi esse valor por 100. Então, pode notar que esses zeros que estão lá em cima, com os zeros que estão lá embaixo, a gente pode simplificar ou dividir esses valores por 10 ou por 100. Então, você pode notar que quando a gente efetuar essa divisão, a gente vai cortar esses zerinhos aí, ó, certo? Então, cortando esses zerinhos aqui, tchube, quando cortou, ficou 272 dividido por 1, que é o próprio 272. Então, 34%, certo, da quantidade de sócios, que são os 800, estão em dia. Então, quantos sócios são? 272 sócios, certo? Respostinha aí, letra A. Agora, observe a questão que eu falei para vocês anteriormente, em relação ao complemento dessa questão, tá? Primeiro eu perguntei se 34% está pagando em dia, qual é o percentual do pessoal aí, dos sócios, que estão inadimplentes. Então, eu falei para você, é só você pegar os 100% e subtrair por 34%. A gente vai ter aí 66% dos sócios estão inadimplentes. E se eu perguntasse para você, qual é a quantidade de sócios que está inadimplente? Então, você pensaria, opa, vou calcular agora 66% de 800. Mas não precisa. Por quê? Porque a gente já tem a resposta aqui no nosso quadro, ó. 800 sócios é o total. Se dos 800, 272 estão pagando em dia, quantos não estão pagando em dia? É só você fazer o quê? A diferença de 800 sócios, que representa os 100%, menos 272 sócios, que representa os 34%. Então, essa diferença representa os 66%, que é igual a essa diferença daqui de 800 por 272, que dá igual a 528, certo? Então, essa ideia aí da subtração do todo pelo que a gente tem, a gente sempre encontra aí o complemento, certo? Um outro exemplinho que eu trouxe aqui para você, justamente para dar essa ideia do complemento, é o seguinte.
Karina já pagou 65% de uma dívida de R$1.000. Quantos reais faltam para Karina saldar a sua dívida? Então, observe a pergunta. 65% ela já pagou. Então, a questão quer saber quanto falta para você quitar essa dívida aí. Então, você poderia calcular isso aqui da seguinte forma. Calcula os 65% de 1.000. Troca o de pelo vezes, certo? Beleza, né? Transforma aí os 65% em fração. Então, eu tenho 65 centésimos vezes 100. Certo? Vezes 1.000, desculpa. Então, a gente tem aí, ó, 65 vezes 1.000 dá igual a 65.000 dividido por 100. Então, tube aí nos zeros, né, que eu falei para você, fica igual a 650. Então, observe que 650 é o valor que ela já pagou, tá? Mas eu quero saber quanto falta para ela quitar a dívida. Então, se ela deve R$1.000 e já pagou R$650, então só falta aí ela pagar quanto? R$350 para quitar, saldar a sua dívida. Você poderia pensar nessa questão da seguinte forma. Opa, se ela deve R$1.000 e pagou 65%, então eu devo 100%, já paguei 65%, quanto falta para pagar? 100 menos 65, que dá igual a 35. Então, se você calcular aqui 35% de 1.000, você já vai encontrar no valor R$350. Então, essa diferença que você fez aqui no final, você poderia ter feito no começo, em relação à porcentagem, tá bom? Então, próxima aula a gente vai dar continuidade a essa ideia aí do cálculo de porcentagem. Vamos trazer a ideia do cálculo mental da porcentagem, certo? Porque, geralmente, quando você vai utilizar a porcentagem, você não está com tantas ferramentas à disposição e aí você pode utilizar apenas a sua mente para encontrar determinadas porcentagens, principalmente as porcentagens especiais, certo? Vou passar a palavra para a professora Nádia para ela se despedir de vocês e a gente se encontrar na próxima aula. Tchau, pessoal. A próxima aula nós vamos ver aí, como o professor Pedro está dizendo, as especiais, né? Tipo 10%, 5%, 25%. Essas você precisa ter em mente e fáceis, tá bem? Vamos lá. Isso mesmo. Vamos ver essa ideia das frações, das porcentagens especiais aí que a professora falou de uma forma bem intuitiva para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. É isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.